duas bolas, uma assistência e um gol. Gol de Cano, é gol do Fluminense. Cruzeiro eliminado da Copa do Brasil. Numa noite de um reencontro que há algum tempo era impensável, né? Fábio foi ovacionado quando pisou no gramado pro aquecimento. Mas quando a bola rolou, meu amigo... Boa parte da torcida do Cruzeiro pega no pé do Fábio. Bola no pé do Fábio, vaia. Vaia pra tudo quanto é lado. Mas se a ideia era desestabilizar o homem... Defende o Fábio, bola pela linha de fundo. Acho que não deu certo. Quando precisou... Nas mãos do Fábio, que foi lá e defendeu. Ele pegou. E foram várias. Tá tendo trabalho no jogo, Fábio. Mais uma vez... 3 pro Fluminense, 0 pro Cruzeiro. Fábio deixa o Mineirão sem tomar nenhum gol. E foi ovacionado. Mas no fim do jogo, muito mais pela torcida do Fluminense. E a última cena desse reencontro vai ficar marcada por isso. Um copo arremessado no Fábio, coisa feia. Uma pitadinha de decepção numa noite de alegria pro agora goleiro do Fluminense. Ei, gente, boa tarde, Globo Esporte está no ar. Pois é, não foi do jeito que o torcedor cruzeirense queria, ainda assim a torcida valorizou o esforço, aplaudiu, fez uma bonita festa no Mineirão, apesar do resultado. Já já eu te mostro tudo como é que foi esse jogo. Um ídolo e um adversário reunidos na mesma pessoa. Primeira participação do Fábio aí, boa parte da torcida do Cruzeiro pega no pé do Fábio. Um confronto direto entre um forte representante de um passado vitorioso e bravos defensores de um presente de reconstrução. Desde 2019 o Cruzeiro não vivia uma noite de Copa como essa, né? O jogo era muito mais do que um reencontro entre Cruzeiro e Fábio. Mas era impossível não olhar com atenção para ele. Mas uma oportunidade até de mostrar para a diretoria do Cruzeiro que não quis renovar que ele tinha capacidade de seguir no grupo. Bom, até dava para refletir sobre os significados da noite de Fábio até a bola rolar. Porque a partir daí... Luta pela bola o Matheus Bidu, um encontrão com o Samuel Xavier. Já tem encarada do Bidu no Samuel Xavier. Uma palavra resume o primeiro tempo. Pressão. Do Mineirão em cima do Fluminense, com um barulho ensurdecedor. Pressão do bom time do Fluminense para testar a defesa do Cruzeiro. Pressão sobre Edu, que se cobrava para encerrar um jejum de 5 jogos. E principalmente pressão do Cruzeiro, que criava chances e quando não dava para agredir, não deixava o adversário respirar. Olha como o Fluminense mantém aquela proposta de tocar a bola e o Cruzeiro, de sua vez, mantém também a sua ideia de marcar muito forte lá no ataque. Um time com a cara do seu comandante, que vez ou outra é intenso até demais. Tá expulso o Pessolano. Pessolano tá furioso. Eu sei que tenho que melhorar esses detalhes, sem dúvida. Como treinador, tenho que melhorar em muitas coisas, mas a intensidade vou manter sempre. Vou ficar sempre com essa intensidade. O jogo pegava fogo e deixava no ar uma coleção de incertezas sobre o que estava por vir. Será que no segundo tempo o pessoal mantém essa pegada aí? Voltou ainda melhor. É um início de segundo tempo muito forte do Cruzeiro. Fábio, tão acostumado a usar a pressão do Mineirão a seu favor, tinha agora que resistir a ela. Tá tendo trabalho no jogo, Fábio, no reencontro com o Cruzeiro. Resistiu e foi premiado. O Fluminense chegou pelo chão, bem à moda Fernando Diniz. Em mais um momento marcante da noite de Fábio, ele parecia não saber se comemorava ou não. Ali o Fluminense abria 2 gols de vantagem no placar agregado. Martim Varini, representando o expulso Pessolano na beira do campo, mandou o Cruzeiro ainda mais pra frente. Mas abrir a guarda era um risco muito grande. A vaga tinha dono, era do Fluminense, que ainda marcou mais um. O toque pro gol! Logo após o apito final, assim estava o Mineirão. 3-0 para o Fluminense, o cruzeirense não parava de cantar. Foi a maior prova que o torcedor do Cruzeiro sabe que o
maior objetivo do ano ainda está por vir. A gente sabia que não ia ser fácil, como não foi, mas o nosso objetivo continua sendo sempre o acesso. Se jogarmos a Série B como jogamos hoje, somos grandes candidatos ao acesso. A única coisa que falo para os jogadores é que temos que manter essa pressão em todos os jogos, com intensidade, coragem e muita ambição. O Cruzeiro segue seu caminho, rumo à Série A, como o Fábio seguiu o dele, e escreveu mais um bonito capítulo da sua história num estádio que por tanto tempo chamou de casa. Pois é, né? Esse reencontro tinha tudo para ser especial pro Fábio e pro torcedor. E a verdade é que no estádio, cada um faz o que quiser, né? Pode vaiar, pode aplaudir, tudo isso faz parte do futebol. O que não pode é isso aí, ó, objeto arremessado contra o goleiro na saída do campo. Um absurdo, né, gente? Esse episódio foi relatado na súmula do juiz e o Cruzeiro pode ser punido por isso. O que também está no relatório do árbitro Rafael Claus são as confusões entre os torcedores. Cenas que a gente sempre repudia, né? Segundo a Polícia Militar, 4 ocorrências foram registradas. A mais séria delas foi pouco antes do começo do jogo. A polícia teve que agir usando gás de pimenta para controlar a confusão. E ó, temporada de contratações está quentíssima no Cruzeiro, tá no nosso site ge.globo, informação do nosso repórter Gabriel Duarte. Ricardo Goulart, campeão com o Cruzeiro do Campeonato Brasileiro em 2013 e 14, desejo antigo da torcida, rescindiu com o Santos, está livre no mercado. Ele não pode jogar mais a Série A, porque já fez 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Aí o que pega? Os valores, salário, tá fora da realidade do Cruzeiro. Tem outro clube interessado que é o Bahia, que também tá na Série B. Repercutir a eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil. Cruzeiro perdeu para o Fluminense por 3-0. Ainda assim, foi aplaudido pela sua torcida. O que fez ontem a torcida do Cruzeiro no estádio do Mineirão foram uma das coisas mais malucas que eu já vi no futebol. Após uma eliminação de 3-0, a torcida praticamente ignorou o placar. Parecia que o Cruzeiro poderia perder por 4, por 5, mas como já estava na reta final do jogo, né? Pelo que o Cruzeiro fez, por como buscou também a classificação e por entender a realidade, né? O torcedor do Cruzeiro não aplaudiu a eliminação do Cruzeiro, óbvio que não, mas por entender mesmo o momento e por abraçar o próprio discurso do Pesolano, que antes das partidas contra o Fluminense, ele mesmo disse que o favorito era o Fluminense, que a prioridade do Cruzeiro mesmo era a Série B, entende também suas limitações. Entende isso também, Fred Teixeira? Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde, os ouvintes. Entendo desta forma também, Léo. O que a torcida do Cruzeiro fez, vem fazendo, é muito disso mesmo. Comprar a ideia, comprar o projeto, cuidado, não vamos confundir com outro por aí não, de subir o time para a elite. O foco é a Série B. O Pesolano vem fazendo realmente um trabalho muito bom à frente do Cruzeiro e desde o início ficou claro isso. A diferença técnica que existe entre uma equipe da elite do futebol brasileiro e o Cruzeiro no momento, em função de quê? Da sua limitação financeira. Não há como negar isso. Os clubes que estão na elite nesse momento, em situações financeiras um pouco melhores, conseguem ter elencos mais bem capacitados. É uma realidade. E a torcida do Cruzeiro entendeu, compreendeu isso claramente e, como você disse, não só não comemorou a eliminação, mas comemorou a reconquista do clube, a reconquista do brio, algo que faltou ao Cruzeiro nos últimos anos. O Cruzeiro pode perder como perdeu, pode ser eliminado, mas raça, determinação, vontade, não falta essa equipe e aplicação tática também. Então, apesar de todo o desnível técnico que possa existir, o Cruzeiro fez um primeiro tempo, por exemplo, em pé de igualdade com o Fluminense. A gente está até vendo agora, Fred, na nossa live, para quem está nos acompanhando pelo youtube.com/otempo, os gols da partida, né? Primeiro foi o Arias, num passe bonito do Cano, né? E por cavadinha ali o Arias fez o gol, encobriu o goleiro Rafa Cabral. Agora, o segundo gol do Fluminense que a gente está revendo também na nossa live, o lançamento do Martinelli e o Cano, né? Que aparece livre, leve, solto, escorregando, vem ali no carrinho para empurrar pro fundo do gol. E aí o terceiro, a gente percebe que a torcida do Cruzeiro tava até em festa, a lanterna acesa do celular, também lá na arquibancada. E o Natan, né? Aquele mesmo, ex-atlético, invadiu a área, tranquilidade, um chute rasteiro para empurrar pro fundo das redes. Vamos chamar as sonoras pós-jogo, Fred, pra gente seguir também resenhando. Vamos lá. Vamos ouvir os personagens. O Eduardo Brock falou na zona mista após a partida e apesar da eliminação, o Eduardo Brock enalteceu o trabalho que vem sendo feito no Cruzeiro.
Nós sabemos que a gente precisa jogar no limite em todos os jogos. É um nível muito alto, então ir para casa triste, muito chateado, não se dorme hoje por causa do resultado. Fica um momento positivo da torcida e agora que a gente continue junto com essa sinergia para a sequência da Série B, que é o que mais importa no ano. Qual que é a lição que vocês tiram também desse jogo, porque foi um jogo importante, mostrou essa entrega, a disposição do Cruzeiro e claro, fica para a sequência aí também um ensinamento para a sequência da temporada, essa entrega do Cruzeiro e essa afirmação do clube também neste ano. Mostra que a gente tem qualidade, que nós temos um trabalho muito bem feito aqui. Esse jogo não significa o que o Cruzeiro vem fazendo dentro da Série B, na posição que a gente se encontra, né, com a pontuação. Agora deixar esse jogo para trás, saber que a gente pode enfrentar qualquer equipe, a gente fez um bom jogo, mas infelizmente a qualidade de definição da equipe adversária se sobressaiu. Então agora é ter a cabeça boa, se preparar muito para a Série B, que tem muita coisa pela frente, mas que a gente está muito forte. William Oliveira foi outro que falou na zona mista e o volante comentou sobre sua lesão no início do jogo. Ele precisou ser substituído aos 5 minutos do primeiro tempo. Ele comentou também a atuação do substituto, o Pedro Castro. Primeiramente, velho, todo mundo que entrar, todo mundo é importante, independente de quem vai jogar. O Pedro entrou muito bem mesmo, fez um jogo muito bom. Todo o time fez um jogo muito bom. Eu falei pra todo mundo ali agora, no final do jogo, falei, cara, vocês estão de parabéns, de fora tava lindo. No entanto que a torcida estão aplaudindo toda a rapaziada aí pelo tudo que fez, né? Foi lindo, foi muito bom, mas fizemos um ultrassom ali agora dentro do vestiário, no intervalo, a princípio nada de osso, só ligamento, e creio que Deus vai me curar, no momento certo eu vou estar de volta, mas estando junto com a rapaziada, não podendo estar em campo, mas torcendo de fora, sendo mais um torcedor, eu também fiquei muito feliz por tudo aquilo que eles fizeram dentro de campo. Agora, técnico Paulo Pesolano elogia o comportamento do time e ressalta que o foco é na Série B. Na verdade, que fiquei muito conforme, né? Como salió el equipo al campo, a pesar de haber tanta diferencia de qualidade. El equipo demostró valentía, coraje, presionar. Y yo no vi ningún equipo Serie A que jugara como jugó Cruzeiro hoje. El primer tempo eles não conseguían ficar cómodos dentro do campo, nos presionamos muito, tuvimos alguna oportunidad de gol, mas não fizemos, ele também. El comienzo del segundo tempo estábamos melhor, mas depois o equipo começou a cansar, né? Tenía muita intensidade e quando fizeram o gol, depois tuvimos nós para empatar, não pudimos empatar. El equipo fue más para arriba, ficamos desbalanceados, normal, mas já fuimos a buscar el empate y ficaba mucho espacio. Así que nada, muy orgulloso de los jugadores, la verdad, la intensidad que colocaron, el coraje y nada, como falei para eles, né? Si nós jogamos todos los juegos de Serie B como jugamos hoy, somos grandes candidatos a ascender. Así que lo único que se colocaron los jugadores es la presión de jugar todos los juegos como jugamos hoy, con esa intensidad, con ese coraje, con esa ambición. Así que nada, muy orgulloso de los jugadores que tenemos no plantel. Técnico Paulo Pesolano elogiando o time, claro, elogiando o plantel que ele tem, no foco, na entrega, na determinação e no projeto do Cruzeiro, nesse momento, como disse até o Fred Teixeira aqui, mesmo do acesso, né? E a gente ouviu também o William Oliveira, que saiu no início do jogo, né, o Fred? O Pedro Castro entrou e não comprometeu, né? Fez uma boa partida, assim, né? O problema não foi, a gente não sentiu a falta, por exemplo, do William Oliveira, que é dono da posição. E durante a coletiva, o Pesolano até explicou as situações de Vagninho, que chegou a entrar até no segundo tempo, e do próprio Pedro Castro. Ele abriu o verbo, digamos assim, né? Deixou às claras a situação, não está mesmo utilizando os atletas no Campeonato Brasileiro, não apenas pela condição física, talvez. Ele deu a entender que poderia estar utilizando, mas há o interesse, pelo que ele deixou entender, por parte até dos atletas, por conta da disputa por um espaço e tudo mais, de deixar o Cruzeiro na janela de transferências. E pode ser por uma outra equipe da Série B. Então não pode completar 7 partidas. Isso explicou o Pesolano, né? Exatamente. A gente via que tanto o Vagninho quanto o Pedro Castro não vinham tendo oportunidades, já vinham há longo tempo nem sendo relacionados para as partidas, porque realmente perderam espaço no grupo. E aí estavam negociando com seus empresários, com o próprio Cruzeiro, uma possibilidade, uma saída amigável para tentar um novo clube. Como você falou, existe essa regra que se fizer 7 jogos uma mesma equipe, não pode disputar a mesma competição por outra equipe.
Então eles fizeram esse acordo. Pesolano, como era a Copa do Brasil, isso não influencia, aí sim ele escalou. E eu confesso que a entrada do Pedro Castro até me surpreendeu positivamente. Era um jogador que no Cruzeiro ainda não tinha demonstrado todo aquele potencial que mostrou no Botafogo. Quem sabe até muda-se um pouco os planos, o pensamento do Pesolano, quem sabe uma possibilidade maior para o Pedro Castro no futuro. Por o Wagninho eu acho realmente muito difícil, até pela chegada de novos reforços que estão vindo para o Cruzeiro. Ele continuará, na minha visão, sem espaço no elenco. Penso que para ele seria realmente uma alternativa melhor buscar um novo clube. E com relação ao William Oliveira, a gente já tem que lembrar que o Cruzeiro já estava sem seu outro titular, que é o Neto Moura, que não pode atuar pela Copa do Brasil por já ter disputado a competição pelo Mirassol. Então o Cruzeiro, logo no início, perdeu o seu meio de campo principal, os dois jogadores. Um não podia atuar e o outro que saiu contundido. A gente torce para que essa lesão do William Oliveira não seja nada grave, que ele possa voltar o mais rápido possível, porque ele faz realmente muita falta nesse meio campo. Você olha os reservas, são jogadores que têm suas qualidades, o Adriano, o próprio Felipe Machado, o Pedro Castro que entrou, mas a qualidade técnica do William Oliveira na saída de bola e também na recomposição do setor defensivo é muito grande. O Cruzeiro perderia muito se ele tiver que ficar um bom tempo afastado por conta dessa lesão. Agora, o Pesolano chegou a comentar também sobre os reforços, né? Falou sobre o Bruno Rodrigues, talvez é o jogador que ele está apostando mais nesse momento. É o atacante que já está treinando na Toca e tem aquela pendência se ele já vai ser regularizado já no dia 18, já pode atuar. E diz que caso de Luiz Fernando e o Cipriano são jogadores que o Pesolano parece não apostar muito de imediato. Tem que trabalhar um pouquinho a parte física. E então já tem essa tendência aí de pintar novidades no segundo semestre do Cruzeiro. Agora, ele falou também sobre essa questão da arbitragem, né? O relacionamento Pesolano e arbitragem vive um turbilhão. E ontem o Cruzeiro reclamou muito do Rafael Claus, né? Quando o Pesolano chegou, ele teve muitos problemas com a adaptação aos árbitros do Brasil. Ele foi amarelado em vários jogos no Campeonato Mineiro, chegou a ser expulso no Campeonato Mineiro também. Ele estava tentando se controlar um pouco mais, mas tem momentos que o Pesolano não consegue, porque ele vê as arbitrariedades que são feitas pelos juízes, não vou nem falar árbitros, e acaba se explodindo, né? Ele teria que tentar se controlar mais, mas a gente entende também o lado humano. O cara faz um trabalho a semana toda, projeta uma situação de jogo e um lance, uma arbitragem pode acabar definindo um rumo no jogo. Então eu entendo o que o Pesolano passa, entendo essas explosões que ele tem, mas ele precisa se controlar melhor. Realmente, Rafael Claus teve uma arbitragem muito ruim, é um árbitro FIFA, vai estar em Copa do Mundo, ok, mas na partida de ontem deixou muito a desejar. O Cruzeiro foi sim prejudicado. Não que isso fosse definir a classificação do Fluminense. Tudo indicava que o Fluminense realmente seria o classificado, até pela vantagem que fez no Rio de Janeiro, e foi um jogo que o Fluminense teve ampla superioridade lá no jogo de ida e que não aconteceu, pelo menos no primeiro tempo, no duelo do Mineirão. Mas que a arbitragem realmente prejudicou. O Pesolano vive esses altos e baixos aí com a arbitragem, tem que tentar se controlar, mas entendo também um lado do profissional que está ali, vendo seu trabalho às vezes ser contestado por um erro de uma arbitragem. Trazer o Fred Teixeira de volta, falar mais sobre a Raposa. Se tiver até no ponto, o Cris, daqui a pouco, eu passei para ele as imagens, né, que tivemos das confusões do Mineirão. Daqui a pouco a gente pode utilizar e falar um pouco mais e atualizar, porque tivemos 10 pessoas presas por conta disso. Mas fala mais sobre este Cruzeiro aí, Fred Teixeira. Com relação a essa confusão, o Fluminense inclusive emitiu uma nota de repúdio em relação à atuação da Polícia Militar por considerar o excesso de força. A Polícia Militar ainda não se pronunciou, mas tem que ficar bem claro que os torcedores do Fluminense invadiram um setor que não estava reservado para ele, caçaram confusão e a polícia teve que usar a força para evitar uma confusão ainda maior no Mineirão. Isso tem que ficar muito claro. Em relação ao Cruzeiro, duas notícias, uma muito importante nos bastidores.
a Justiça acatou o pedido de recuperação judicial da Associação Cruzeiro. Com isso, pelo prazo de 180 dias, todas as ações que estavam sendo cobradas do Cruzeiro serão momentaneamente suspensas. 2 administradores vão acompanhar esse processo de recuperação judicial do Cruzeiro. É o Cruzeiro tentando se recuperar, se reerguer, colocar a casa em ordem economicamente para voltar a poder fazer contratações, voltar a ter um clube saneado na sequência da sua história brilhante até aqui. E dentro das 4 linhas, os jogadores hoje de folga, mas amanhã já retornam aos trabalhos para o duelo contra o Novo Horizontino, e Pesolano terá que quebrar a cabeça para provavelmente definir o substituto do William Oliveira, que dificilmente estará em campo. Para essa partida, 15 mil ingressos já haviam sido vendidos naquele combo de ingressos com a partida para o Fluminense. Hoje, a partir desde o meio-dia, os ingressos já estão sendo vendidos para os sócios novamente, e as perspectivas, é de um grande público mais uma vez no Mineirão, provavelmente acima novamente da casa dos 50 mil torcedores no Gigante da Pampulha, Léo. Valeu, Fred. Ontem quase 59 mil torcedores no Mineirão, a torcida que vem comparecendo em peso.